Olá, sejam muito bem-vindos ao curso sobre análise da viabilidade de um empreendimento imobiliário. E neste curso eu quero mostrar as grandes vantagens de se fazer uma análise utilizando as técnicas da engenharia econômica. Vamos utilizar aqui nesse estudo de caso um empreendimento composto por dois blocos de 16 andares cada um, sendo dois por andar, então são 32 apartamentos, com área de 90 metros quadrados. Bom, aqui nós temos os dados de entrada do empreendimento, né? Temos o valor do terreno, movimentação de terra, o valor dos projetos, custo com canteiro, enfim. Nós temos aqui todas as informações que nós vamos precisar. Isso aqui são as nossas premissas. Como são as premissas, elas podem variar ao longo do tempo, né? Então, por isso que nós utilizamos os chamados coeficientes para a análise da sensibilidade do projeto. Então, o que pode ter mais variabilidade aí? O terreno, o preço do terreno. No preço do terreno, nós colocamos aqui o valor de 1.200.000 e multiplicamos pelo coeficiente do preço do terreno. Se eu quiser, por exemplo, vamos trabalhar com um terreno 50% mais caro, então eu coloco aqui 1,5, o preço do terreno já fica sendo 50% mais caro. Bom, todas, todas as premissas que nós vamos fazer as simulações estão multiplicados pelos coeficientes. Movimento de terra é um valor pequeno que, nesse caso aqui, eu optei por não fazer simulação. Se quisesse fazer simulação, seria só colocar aqui o movimento de terra, o coeficiente do movimento de terra, e multiplicá-lo aqui nessa célula. Custo do projeto, aí sim, esse custo do projeto, se a gente quiser, por exemplo, fazer uma simulação de um padrão de alto luxo, por exemplo, com projetos especiais, aí esse projeto iria encarecer um pouco. Então, nós temos aqui o coeficiente do projeto e é muito importante que esse valor esteja multiplicado pelo coeficiente. É claro que os coeficientes iniciais são todos 1, né? Todos são os valores que foram devidamente calculados, né, para a gente iniciar o projeto. Bom, o canteiro de obras também não tem um coeficiente atrelado, porque o valor é pequeno, se quisesse poderia ter. Impostos, aqui nós vamos utilizar como sendo 10% da receita. Isso é importante verificar com o departamento de contabilidade, né, com o contador, para ver se, né, no seu caso particular, se esses impostos também são os 10%. Aqui nós consideramos aqui despesas administrativas durante a realização da obra. Essa obra será realizada em 30 meses, e foi a opção por 30 meses, é porque a construção dos dois blocos vai se fazer um bloco e depois fazer o outro bloco. Não vamos fazer os dois ao mesmo tempo, não, para ter um ganho de aproveitamento de material. Então, a opção foi fazer um bloco, começar um bloco e depois começar outro. Não precisa terminar um bloco para começar o outro bloco, não. Mas é bom ter um bloco na frente para aproveitar o material desse bloco da frente para o bloco que foi iniciado depois. E foi previsto aqui R$ 150.000 com despesas administrativas. Aqui é uma secretária, água, luz, telefone, enfim, essas despesas
normais aí de funcionamento do canteiro. As despesas comerciais, 3,5%, foram considerados aqui despesas com publicidade, comissão. Então, chegamos nesse caso aqui a um valor de 3,5% da receita. O valor da mão de obra foi considerado, que foi orçado em 2.282.000 reais. Esse foi o orçamento, né, que o engenheiro orçamentista nos passou. E ele também nos passou como será distribuído esse custo. Então, nós temos aqui na planilha de orçamento, temos aqui os custos de mão de obra, os percentuais de custos da mão de obra, né, todos os percentuais aqui, durante os 30 anos que a gente foi iniciar. E também nós temos também o custo de material. Custo de material aqui são os percentuais que foram orçados, que serão gastos mês a mês durante os 30 meses. Bom, então, além disso, nós temos um custo com equipamento de 60 mil reais. Esse equipamento de 60 mil reais, nós não vamos fazer simulações com eles, porque isso aqui é um contrato que foi feito, né, que será feito no início da obra, e foi uma negociação. Então, isso aqui não tem variação. Na mão de obra, nós colocamos o coeficiente aqui, né, de variação para análise da sensibilidade. Né? Então, nós temos o valor de R$ 2.282.000, mas se a mão de obra, se a gente for trabalhar com mão de obra um pouco mais cara, nós temos o coeficiente aqui da mão de obra, que vai aumentar o valor da mão de obra, se a gente quiser. Material, a mesma coisa. Nós temos um orçamento de 3.426.500 de material, que está multiplicado pelo coeficiente aqui, né? E se a gente optar depois fazer uma simulação, trabalhar com um padrão mais elevado, é claro que o material vai aumentar um pouco. Então, a gente tem que aumentar o percentual de material aqui. A receita, nós temos uma previsão de receita de 12.416.000. Então, esses apartamentos eles serão vendidos com prazo de em uma entrada, né, com 50 meses para pagar, sendo uma entrada um pouco maior, e o financiamento próprio. E pelo financiamento nós temos aqui, estamos acreditando que as vendas serão fechadas nos 6 primeiros meses, por isso que foi colocado aqui 6 meses. Não faz sentido começar com as vendas aqui no primeiro mês de construção, a não ser que no primeiro mês já esteja vendido. Né? Tem alguns empreendimentos que espera-se fechar as vendas para começar a iniciar a construção, mas esse não é o caso. A construção será iniciada e nós temos aqui 6 meses para fechar essa venda. Então, de acordo com o parcelamento, nós temos aqui esses coeficientes que nós vamos utilizar, e esses coeficientes aqui vão até o mês 55, porque são 50 meses para pagar, né? E começar no 6º mês, então nós temos aqui até o mês 55. Continuando aqui, nós temos então a nossa receita, claro que vamos fazer simulação, então ela tem o seu coeficiente também. Bom, já mostrei, né? Falei tudo isso aqui, o número de apartamentos são 32 e a área de 90 metros quadrados. E
falei também, mostrei, né, os coeficientes, muito importante utilizar esses coeficientes aqui, porque é por meio desses coeficientes que nós vamos fazer as nossas simulações. Bom, agora aqui nós temos, de acordo com os dados aqui, né, dos dados iniciais aqui, nós temos toda a nossa planilha, né? Então, nós temos aqui uma receita de 12, prevista de 12.416 e o custo de 8.944.660. O que é esse custo? É a soma de todas essas premissas colocadas aqui. A fórmula nós temos aqui, é só acompanhar pela fórmula aqui. Bom, então, o que nós temos? Nós temos no primeiro início do projeto, né, não no primeiro mês, mas antes de começar o projeto, que a gente chama data zero, nós temos os custos iniciais, que é 1.350.000. Esses custos iniciais, a fórmula está aqui, ó, é o que nós vamos gastar, né, com o terreno, movimento de terra, projetos, canteiro, tudo isso a gente gasta antes de começar a obra. Então, nós temos aqui 1.350.000, né, na data de quando for começar a obra. No primeiro mês, nós temos aqui as despesas administrativas, a mão de obra, equipamento não vai ser pago, porque no contrato começa-se a pagar os equipamentos aí no 8º mês de construção. Material, está aqui o material, né? O material ele é um percentual, né? O custo de material, que é esse valor aqui, né, multiplicado pelo percentual que está lá no orçamento. Então, nós temos a fórmula aqui, né, que é o valor do custo total do material vezes o orçamento estipulado para o primeiro mês. E nós temos aqui, então, o total de custos, que são todos esses custos aqui, receita não tem nenhuma, então nós temos aqui no nosso fluxo de caixa, nós temos esse custo aqui. Então, fazendo uma acumulada aqui, no primeiro mês, ao final do primeiro mês, nós já temos esse custo de 1.538.151. Bom, e as coisas vão andando, né, até começar as vendas. Quando começar as vendas, aí sim nós vamos ter aqui a receita, né, que é o percentual que está lá no orçamento para o primeiro mês, e o fluxo de caixa que nós temos aqui. O que é o fluxo de caixa? É a receita menos o custo, né? Então, nós temos aqui 1.096.731, né? E o acumulado aqui, antes da receita, antes de ter receita, nós já tivemos aqui um gasto de 2.317.225. Esse gasto aqui é a necessidade de capital de giro máximo, né? Porque ainda não teve nenhuma entrada de dinheiro, né? Então, os empreendedores aí, né, desse empreendimento, eles têm que ter disponíveis aqui esse valor aqui, né, que é a necessidade de capital de giro máximo. Se eles não tiverem, fica complicado, porque aí tem que buscar, né, no mercado financeiro e de curto prazo, o custo é muito elevado, né? Se os empreendedores não tiverem esse valor, é melhor fazer um orçamento, que é o assunto do segundo vídeo. Esse vídeo aqui foi um empreendimento com recursos próprios. Nós estamos admitindo que os empreendedores têm esse valor disponível para fazer investimento. Caso não tenha, aí seria com financiamento, que vai ser, né, assunto para o próximo vídeo, para não ficar tão extenso em um vídeo só. Eu optei por dividir em dois. Bom, então as fórmulas aqui, elas são as mesmas, não vão mudando, né? Nós temos aqui o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a receita menos o custo. O que é o custo? É a soma dos valores que estão aqui, ó,
né? E o fluxo de caixa acumulado, o que é o fluxo de caixa acumulado? É o mês anterior, o que já tinha no mês anterior, mais o resultado do mês, né? Bom, então, fazendo aí os meses, né, passando os meses aí para frente, nós vamos ter valores negativos aqui, né, bastante tempo. Enquanto está negativo aqui, o que quer dizer? O empreendimento ainda o capital não foi recuperado, né? O capital será recuperado aqui neste empreendimento aqui no 30º mês apenas, né? Quando termina, né? Vamos mostrar aqui no 30º mês, né? Termina a quando termina a obra, né? Porque aí, né, terá todos os apartamentos já quitados, né? Aí sim, aí depois daqui para frente é só alegria, né? Só entradas de dinheiro, né? Bom, então nesse fluxo de caixa aqui, a situação é essa. Se no seu empreendimento houver né, algum custo que não se encaixam nesses valores aqui, é só acrescentar uma coluna aqui, né? E lembrando que se você acrescentar uma coluna, né, um custo aqui, é importante acrescentar aqui também. E se você quiser fazer a simulação, é importante fazer um coeficiente para esse custo que foi acrescentado. Bom, então, o que nós temos aqui no nosso fluxo de caixa? Nós podemos analisar, né, aqui em termos de fluxo de caixa, nós temos esse 3.471.340. O que são esses 3.471.340? Isso é a receita menos o custo, né? Se a gente pegar aqui, colocar a receita menos todos os custos, nós teremos aí 3.471.340. Muita gente confunde isso aí como sendo o lucro do empreendimento. Isso não é verdade. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque é importante a gente colocar aqui a remuneração dos investidores, né? Aqui não está colocado no custo a remuneração dos investidores, né? O dinheiro está sendo colocado muito na frente e para ser recebido depois, né? Tanto é que eu já mostrei aqui, ó, esse empreendimento ele só fica no azul a partir do 30º mês, o final do 30º mês, quando forem recebidos, né, grande parte, não todo o investimento, né, porque o recebimento será até no 55º mês, mas quando recebeu aí grande parte, quando entregou a obra, é que esse fluxo vai ficar positivo, né? Então, os investidores colocam muito dinheiro no início, né? Então, essa remuneração do capital tem que ser considerada. Por isso que nós utilizamos a técnica da engenharia econômica. Essa diferença aqui de 3.471.340, que é a receita menos custo, essa diferença aqui ela não tem significado nenhum. Por quê? Porque nós não podemos fazer somas e subtrações com valores monetários em datas diferentes. Por isso que é importante a gente utilizar a engenharia econômica. É o que nós vamos fazer aqui agora para as nossas análises.